Com que alegria estou recebendo aqui professor de física Adilson de Oliveira e, para minha satisfação, meu primo, que foi para São Carlos e fez toda uma carreira lá defendendo tese, chegando à vice-reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Primeiro, prazer em recebê-lo, Adilson. Prazer é meu rever você, Vanderlei, que faz tempo aí que a gente não tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Pois é, e antes do Adilson seguir lá para São Carlos, desde pequenininho, tinha um brinquedo chamado Ligue Ligue. Será que as crianças lembram do Ligue Ligue ainda? Olha, pelo menos lá em casa eu ainda os tenho, né? Eu tenho guardado isso especialmente num cofrinho lá que eu guardo, montado ainda aquelas naves espaciais, aquelas coisas que eu fazia com o Ligue Ligue. Pois é, esse é o ponto. Eu fazia jogadorzinho de futebol. E o Adilson, com 7 anos de idade, já montava foguete. Quer dizer, já estava ali para ser físico, né? Eu acho que eu sempre falo isso, que a minha influência para fazer essa carreira de pesquisador, ela é muito marcada por essas influências que eu tive quando era garoto, né? Então, eu costumo me lembrar de assistir Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço, na TV naquela época, tudo em preto e branco, né? E também isso já um pouquinho mais velho, lá pelos começos dos anos 80, nos sábados e domingos de manhã tinha a série Cosmos, do Carl Sagan, que esse sim é meu grande inspirador na carreira acadêmica. E aí o Adilson montou um clube de astronomia Alpha Centauri, é isso? Junto com o Valdinei, com o Miguel Buchala. Isso, e com o Savério Volonino, que infelizmente nos deixou muito precocemente, né? E a gente trabalhou nessa época, né, até mais ou menos 1986, quando a gente fez uma grande exposição de astronomia. Nós produzimos um vídeo, Sonhos de um Cidadão do Cosmos. E você lembra quem era o narrador do vídeo? Eu narrei, precisamos localizar esse vídeo. Pois é, eu estou tentando resgatar, que eu não tenho esse vídeo, que é muito legal, que foi uma produção muito amadora para a época, nada comparado que a gente pode fazer hoje, mas foi uma experiência muito bacana e muito marcante. Nós fizemos uma exposição na Biblioteca Municipal de São Roque e foi uma exposição bastante interessante, foram mais de 200, 300 pessoas para aprender um pouquinho de astronomia que a gente mal sabia direito. Pois é, e o Adilson, um dia ele chegou em casa e falou o seguinte... comprei um computador, acho que era MSX8. Exatamente. MSX8. E aí o computador tal, e precisava ter a imagem. E aí você comprou uma televisão velha tal, e aí você falou para mim. Eu falei, olha, comprou, então a imagem, o que você escreveu no computador vai aparecer na televisão? Você virou e falou assim, isso não é televisão, isso é monitor. Exatamente, você desenterrou uma boa, faz muito tempo essa história, exatamente. Infelizmente, quando eu fui para São Carlos, esse computador foi roubado na minha república. Para você ter uma ideia, o Adilson escrevia, fazia lá no computador, desenhos, era uma dificuldade, mas tinha que fazer tudo lá, era um trabalho artesanal, e aí tinha que salvar isso daí. Conte para os nossos amigos como é que se salvava algo no computador. A gente salvava num gravador de fita cassete, que eu tenho até hoje lá em casa. E o gravador, ele tinha uma grande vantagem, esse gravador que eu tinha. Ele tinha um marcador, um numerador que dizia a posição da fita. Um contagira, exatamente. Que a gente marcava, olha, tal programa está na posição 932 da fita, por exemplo. E o gravador gravava em fita cassete. E se você tocasse a fita cassete, ela fazia aquele barulho que... talvez ninguém lembre mais que o fax fazia quando recebia uma mensagem. Nem sei se existe fax hoje ainda, as pessoas ainda usam fax. A gente como referência, está dando uma outra coisa que já não existe mais, exatamente. E aí o Adilson, com todo o seu... seu... Esse é o sinal que nós estamos ficando velho, Vanderlei. Ou acompanhando a evolução, né? E aí o Adilson, depois de ter trabalhado em São Roque, no escritório de contabilidade, junto com o Zander Pereira, exatamente. Trabalhou na Carambela, né? Na Carambiente. Exatamente. Eu trabalhei com o Zander e o Atlas Lessa, né, no escritório de contabilidade, dos 14 até os 20 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu passei no vestibular em São Carlos, eu também comecei a trabalhar na Carambiente. Então, meu primeiro semestre em São Carlos eu não fui fazer, porque eu trabalhei na Carambiente com o Alexis, né, que na época era o diretor administrativo da Carambiente. E aí o Adilson vai lá, vai fazer física. Um dia eu fui visitá-lo, e aí ele pegou lá no laboratório... como que eu não sei se é elemento químico, é que você pegou um nitrogênio e jogou no chão.
Exatamente, eu lembro de ter feito essa brincadeira com você, o nitrogênio líquido, que é o próprio nitrogênio que a gente respira do ar, mas quando ele é resfriado a 190 graus negativos, ele fica líquido, como a água quando é resfriada, né, fica líquida abaixo de 100 graus Celsius e sólida em 0 graus Celsius. Então o nitrogênio ele fica líquido em menos 192 graus e a gente joga no chão e imediatamente ele evapora. E aí o ar que está em volta, o vapor d'água que está em volta, condensa, por isso que forma a nuvem. E o Adilson viajou o mundo também acompanhando, né? Às vezes, aí quando veio o Twitter, quando veio Facebook, né? Aí você fala, onde você está, Adilson? Eu estou na Rússia, estou na França, quer dizer, e toda essa experiência internacional. É que tudo isso passa quando a gente trabalha com a pesquisa científica, a pesquisa, em particular em física, é uma pesquisa internacional. Uma pesquisa, então, que a gente tem que estar apresentando os resultados dos principais congressos, que são em vários lugares no mundo. Então, a gente já tem a oportunidade de estar na Rússia, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, em vários desses países, que também é uma grande oportunidade da gente conhecer esses lugares, aprender um pouco da cultura local. Sempre é uma experiência boa. E você pode pesquisar na internet um pouco mais do trabalho do Adilson, que é vice-reitor também da Universidade Federal de São Carlos. Como é que é chegar como aluno e, de repente, você é vice-reitor? Essa foi uma trajetória bastante interessante. Eu costumo dizer que quando eu fui para São Carlos, eu pretendia ficar 6 meses. Eu fui em 1987 para São Carlos. Eu pretendia ficar 6 meses em São Carlos, por causa que eu era aqui de São Roque, imaginava que a minha vida seria mais fácil se eu estudasse em São Paulo, pela devida proximidade de São Roque. Mas eu fui para ficar 6 meses em São Carlos e fazem 28 anos que eu estou lá. E quando me convidaram para ser vice-reitor, foi uma forma que eu pensei comigo, que é uma coisa que tira muita gente do foco da pesquisa científica, porque a partir desse momento você começa a ocupar um cargo administrativo e também um cargo político. Mas eu sempre pensei que tudo que eu consegui, tudo que eu construí na minha vida foi por causa da UFSCar. Então, foi uma forma que eu me coloquei como assim, de eu me dar a minha contribuição, fazer alguma coisa pela universidade que fez toda a diferença na minha vida. E para fechar, Deus, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho e fala, física é complicado e tal, você lançou há alguns anos um livro que explica como funciona o micro-ondas, como funciona um monte de coisas de uma maneira resumida. Como é que chama esse livro? E está no mercado ainda? Sim, faz um tempinho, a gente lançou em 2010 o livro A Busca pela Compreensão Cósmica, que são crônicas sobre física e astronomia, né, para quem quer entender um pouquinho sobre isso, que são resultados dos textos que eu publico na internet. Né? O livro A Busca pela Compreensão Cósmica foi publicado pela própria UFSCar, que a gente encontra nas principais livrarias. E quem quer saber um pouco mais, eu tenho um blog, que é o Por Dentro da Ciência, www.pordentrodaciencia.blogspot.com. E também, mensalmente, eu publico uma coluna no site da Ciência Hoje. Né? A coluna chama Física Sem Mistério, que é o endereço www.cienciahoje.uol.com.br. E você vai saber, por exemplo, se naquele gol do Ronaldinho na Copa do Mundo de 2002 contra a Inglaterra, que a bola deu aquela queda, tem um lado físico lá também. Exatamente. Sobre futebol é um tema que eu também gosto muito, eu já escrevi vários textos. O primeiro texto que eu publiquei foi justamente sobre a questão se a ciência pode explicar o futebol. Tem um texto muito interessante que eu falo também sobre a viagem no tempo, se era possível alguém voltar no tempo e impedir que o Brasil perdesse para o Uruguai em 1950, né, que tem um filme na internet. E mais recentemente, na Copa do ano passado, eu escrevi um texto que eu chamo de Imponderável Futebol Clube. Adilson, que alegria recebê-lo, né? E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso. Vou lançar aqui em São Roque, tem que dar um prêmio para o cidadão são-roquense ausente. Tem quem vem de fora e ganha o prêmio de cidadão são-roquense. E você, representando São Roque, é sempre com muito orgulho, Adilson. Obrigado, Vanderlei, por ter essa oportunidade. Sem dúvida, a gente nasceu, cresceu aqui, fica sempre a marca e as influências de onde a gente nasceu. E a gente nunca se esquece de falar de onde a gente veio. E quando sempre for possível, a gente leva o nome da nossa terra. E aqui em São Roque, estudando na Escola Estadual de Primeiro Grau, Barão de Piratininga do Cambará. Exatamente, numa escola pública, né, onde nós dois estudamos, né? Que foi muito marcante para todos nós e com muita gratidão a gente ainda lembra dos colegas daquele tempo, né? Nós temos um grupo no Facebook onde a gente de vez em quando cruza com os nossos colegas daquela época. E 10 segundos finais, a professora de ciência, a dona Mária, foi um gancho para você. Exatamente, está lá escrito na introdução do meu livro que ela também foi uma das pessoas que influenciou profundamente a minha vontade de ser cientista. Obrigado, Adilson. De nada, estou sempre à disposição.